Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer O Mano isso. Menezes fala que o campeonato do Palmeiras está descolado do líder. O campeonato do Palmeiras não fosse o Flamengo, daria a ele uma pontuação maior nessa altura do campeonato que o Palmeiras tinha nas conquistas do ano passado, em 2016. Ele falou também sobre poder de decisão, que a diferença está nos empates que o Flamengo tem conseguido em jogos nos quais ele sofre até mais do que o Palmeiras ganhar os jogos. Será que isso tem a ver com o perfil de jogador que o Flamengo trouxe? Mais decisivos? O Flamengo tem jogadores que decidem mais? Tem ótimos jogadores individualmente, mas dá para dizer que o Palmeiras tem jogadores ruins individualmente? Não. Eu acho que passa por perfil, por ideia de futebol também. O Flamengo, para sofrer mais contra o Atlético Paranaense ou para dar mais oportunidades ao Atlético, o que eu nem acho que seja verdade. O Atlético finalizou mais hoje contra o Palmeiras do que contra o Atlético. Contra o Flamengo, perdão. Na derrota por 2-0, há 2 rodadas, né? Mas o Flamengo se expõe mais. O Flamengo faz o jogo, faz com que o adversário tenha possibilidade dentro do jogo, se tiver minimamente organizado para isso, também criar as suas oportunidades, como o Fluminense hoje. Você acha que com os jogadores que o Palmeiras tem, ele podia ter um jogo mais agressivo? Sim, mas seria um rompimento muito grande das ideias do Filipão para a escolha do próximo treinador. Eu acho que a escolha pelo Mano, ela foi inteligente porque resolve alguns problemas sem romper completamente. Sim, seria praticamente impossível ter um rompimento tão grande do que era o futebol do Palmeiras para uma coisa no outro extremo, né? Para uma ideia no outro extremo. Então o Palmeiras apostou numa continuidade, de certa forma, para continuar pontuando bem. Mas não é suficiente para seguir o Flamengo. Enquanto a gente fala? Bora. Tanto que a distância do Mano para o Flamengo, né, no momento que o Mano chega, na 18ª rodada, é de 3 pontos. E hoje a gente está em 10 já. Então, na sequência do Mano, ele já deixa desgarrar mais ainda. As ideias dele são boas para uma sequência do Palmeiras na parte de cima da tabela. Mas o sarrafo está mais alto na briga pelo título. E o Palmeiras não é capaz de seguir o Flamengo. É porque não houve uma ruptura. Por exemplo, o Cruzeiro, quando tirou o Mano e traz o Abel, ele rompe com o conceito de futebol e traz outro. Um mais ofensivo e tal. Teve o Rogério. Teve o Rogério, que é uma espécie de transição. Agora, na questão do Luiz Felipe pelo Mano Menezes, são treinadores da mesma família. Com a diferença de que o Mano supostamente está mais atualizado, conceitos contemporâneos de futebol. Tanto é que ele chega anunciando que vai arejar o time, que vai colocá-lo mais para frente. Mas não dá para fazer isso com ruptura, porque há um hábito aí dos jogadores do Palmeiras de como jogar futebol, de como ser pragmático na hora da vitória. Tem 1-0, olha, não vamos atirar para fazer o 2. O Palmeiras joga mais parecido com todo mundo. O Flamengo faz o 1 e pensa em fazer o 2. Essa diferença é bem grande. Sim, o Futstat traz essa explicação. O Palmeiras sofreu menos hoje, ou pelo menos na cabeça do Mano. Isso é a ideia de jogo que passa da mentalidade de cada treinador. E é válida, né, a ideia do Mano. Mas o Palmeiras teve 17% da sua posse de bola só no que é o terço final, né, na próxima área adversária. Isso é muito pouco para quem precisa se expor, para quem precisa ganhar os jogos para continuar a batida do líder. O Palmeiras não se expõe o suficiente, não é agressivo o suficiente no campo de ataque para produzir muito dentro do jogo. Finalizou 2 vezes hoje na direção do gol só. Como é que vai ganhar o jogo? Ainda fez um gol. Mas como é que vai ganhar o jogo? Tinha que ter tido 100% de aproveitamento nas finalizações. 2 no alvo, tinha que ser 2 gols. Era o único jeito. Tendo saído perdendo tão cedo, né? E do outro lado, de fato, ele enfrenta um time que, se não consegue encantar como o Flamengo já de algum tempo, do Jorge Jesus encanta, mas ele não deve em intensidade ao Flamengo. O que faz o Atlético Paranaense, sempre fez na Arena, né? Mas o que ele passou a fazer fora de casa a partir da vitória na Copa do Brasil, no Beira-Rio, que pareceu ser a confiança que faltava para eles jogarem fora desse campo artificial. E a partir dali tem vitória fora de casa, tem intensidade fora de casa. É bom de ver o Atlético Paranaense jogar. A campanha do Atlético nessa temporada no Brasileiro como visitante é melhor do que como mandante. E tem esse recorte. A confiança da vitória na final da Copa do Brasil modificou completamente. São 6 vitórias seguidas como visitante agora. Imagina. Do Atlético. E hoje, bem ou mal, mais um tropeço, né? Contra Palmeiras e Flamengo, tudo bem. Os 2 primeiros do campeonato. Mas, mais uma vez, não saiu com a vitória em casa. Mas a forma de jogar também muito bem definida, né? E é capaz de confrontar os líderes do campeonato. Olha o gol aí, ó.
O Mano tentou algumas coisas, né? Hoje teve, por exemplo, o William em vários momentos por dentro, né? Próximo ao Davidson, para ter um pouco mais de jogo, forçando a dupla de defesa adversária. Mas o Palmeiras tinha pouco a bola no campo de ataque. Era muito mais transição e definição rápida, sendo que foram poucas finalizações, né? Na direção do gol, então, quase nada. Mas poucas finalizações. Então foi muito mais um jogo para tentar impedir que o Atlético, o Mano falou isso, tirar a velocidade do adversário. Sim. Mas o jogo do Palmeiras, então, ficou condicionado por tirar as armas do adversário, não para se impor. E esse momento da classificação, não tem muito mais escolha para o Palmeiras, né? Trocar o empate hoje foi deixar a diferença abrir ainda mais. Essa jogada que a gente está vendo aí no melhor dos momentos é a jogada mais recorrente do Atlético Paranaense, que é usar a velocidade do Rony e a capacidade de enfrentamento que ele tem no 1 para 1. E aconteceu algumas vezes com sucesso, não terminou em gol, claro, o jogo foi 1-1, mas o sucesso do Rony no enfrentamento pessoal, seja o lateral, seja o Gustavo Gomes, o zagueiro que teve muita dificuldade. Mas todo mundo sabe que a bola vai para lá. Guardadas as proporções, todo mundo sabia que o Garrincha driblava do mesmo jeito. E isso não impede o Garrincha de ter sucesso ou o Atlético Paranaense de ter sucesso quando faz a sua jogada tão bem qualificada, né? Esse cara aqui, o Rafael Rezende, desde o ano passado, quando o Palmeiras foi campeão, com uma campanha histórica, o Palmeiras ficou, somando o Campeonato Brasileiro do ano passado com o desse, 33 jogos sem perder. Um resultado impecável. Sim. Mas você sempre trazia o asterisco, até quando... Porque é difícil você criticar ou comentar defeitos de um time campeão. Que ganhou do Atlético Paranaense na Arena, por exemplo, ano passado. Sim. Mas o Rafa sempre destacava isso, que entendia que o Palmeiras podia ter um jogo de mais intensidade, mais qualidade ofensiva. Esse patamar de gasto e a possibilidade de investimento que o Palmeiras também tem, como o Flamengo tem, é para você desgarrar. Por mais que você possa considerar que o Corinthians deveria trabalhar melhor, o São Paulo poderia trabalhar melhor, mas eu acho que o futebol brasileiro hoje tem uma elite que deveria desgarrar, que deveria se afirmar independentemente. A gente fala muito de equilíbrio. O Palmeiras até está desgarrado do São Paulo, né? Que é o quarto colocado. O Palmeiras está a 8 pontos do quarto colocado, a 3 do terceiro, que é o Santos. É que não é suficiente para competir com o Flamengo esse ano. É que se todo mundo faz um trabalho de ideias muito próximas, aquele que acaba tendo uma sobra técnica maior tende a se afirmar. Ano passado era o Palmeiras. Foram 8 pontos de vantagem para o Flamengo, que trouxe 8 titulares nessa temporada. Independentemente da questão do Jesus. Mas eu acho que o salto... Talvez o Flamengo estivesse fazendo o campeonato do Palmeiras hoje. O salto, o ter um rendimento muito acima dos demais, passa pelas ideias. Ah, sim. Não é só ter os bons jogadores. Passa por fazer diferente do que é uma relativa mesmice. Mas é uma mesmice que tem certa razão de ser. Quem foge da mesmice, se a gente for citar aqui, o Grêmio do Renato foge da mesmice, só que precisa abrir mão de certos jogos da temporada, não tem um aproveitamento abaixo no Campeonato Brasileiro. Para fazer regularidade em tudo que é campeonato. Mas joga de maneira diferente da média, se a gente for falar. O Atlético Paranaense abre mão do Campeonato Estadual. Vai bater no máximo 50 jogos com esse grupo de jogadores no fim da temporada. Você precisa, de certa forma, fazer escolhas dentro do futebol brasileiro. O normal é você acabar sendo tolhido e, com o tempo, fazer um jogo muito parecido com os demais. Tanto que os treinadores que pulam, saem da média, são campeões, têm ideias muito próximas. O Mano, o Filipão, o Tite, pelo menos na origem, acho até que evoluiu muito de 2015, de 11 para 15 e hoje em dia nem se fala, mas a origem ou a afirmação desses treinadores tem a ver com o que o Brasil exige de ideia. A ideia vencedora tem mais a ver com a melhor defesa do campeonato, por exemplo. O Carille campeão no seu primeiro trabalho, em 2017. E pontuando muito bem agora de novo. O futebol brasileiro, por calendário, por excesso de jogos, por falta de descanso, falta de treinamento, a gente sempre fala sobre esses assuntos. Mas ele vai tolhindo as ideias que fogem da curva. O Flamengo, como time a ser batido, vocês não acham que o Palmeiras, para o ano que vem... nesse ano, o Palmeiras tem um titular que ele trouxe, que é o Luiz Adriano, né? Do atual elenco, né? Que não está jogando por lesão, mas do atual elenco que ele trouxe para ser titular esse ano foi o Luiz Adriano. Como o Rafa falou, o Flamengo trouxe 8 titulares. A tendência, com o poder de investimento do Palmeiras, que vai seguir alto para o ano que vem, é atacar o time titular. Vocês não acham? Trazer jogadores mais especiais para o time titular. E o Flamengo, para pegar o seu raciocínio, o Flamengo vai atacar o seu banco. É? O Flamengo hoje não tem um elenco equilibrado, harmônico como o Palmeiras, embora tenha um time titular que parece melhor que o Palmeiras, com jogadores mais decisivos, que foi uma expressão que você usou. E para o Flamengo fazer campanha no ano que vem, Libertadores, Brasileiro e tudo mais, ele precisa reforçar a qualidade do seu banco. O Palmeiras precisa reforçar o seu time. Sim, sim.
A gente não tinha essa ideia até existir um Flamengo. Não, mas é que eu até ainda existir um Flamengo. Este Flamengo. Eu ainda Agora o acho Palmeiras vai ter que combater isso. que o desnível... É que o Flamengo trouxe alguns jogadores indiscutíveis. Né? Se a gente fala do lateral esquerdo da seleção brasileira, o único jeito do Palmeiras é trazer o Marcelo, talvez, entendeu? Porque é o Alexandro, né? Um outro lateral de seleção. Porque esse desnível você não compensa no Brasil. Mas eu não acho que individualmente o Palmeiras... Com relação ao Flamengo, tá, o Flamengo talvez tenha jogadores mais especiais. Mais especiais. Mas o Palmeiras pode jogar muito mais. O Palmeiras foram 33 jogos de invencibilidade. E aí fica parecendo um tanto sem sentido isso. Mas o Flamengo poderia ter exercido esse distanciamento para os demais. E eu acho que não exerce porque as ideias de futebol não contemplam isso. Assim, eu preciso ser melhor do que o adversário na margem mínima. Só que a margem não é mais mínima. Tanto que o Flamengo se afirma nos clássicos agora. Nem a tradição segura mais. Sim. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense perderam Não do só Flamengo, nos clássicos. são piores. O que o Flamengo fez com o Palmeiras no Maracanã transformou o Palmeiras num Avaí no Maracanã, com todo o respeito ao Avaí. Vamos ouvir o Dudu e o Daverson, o que eles falaram depois do empate em Curitiba por 1-1. Era difícil jogar aqui, né, contra o estádio, nessa grama. O Atlético, como você falou, tá leve, né? Foram campeão da Copa do Brasil, jogam praticamente sem obrigação. E a gente ainda lutando pelo título. A gente sabe que vai passando o decorrer do campeonato, né? O Flamengo abriu mais 2 pontos, fica cada vez mais difícil. A gente não pode desistir, quando tiver chance a gente tem que estar lutando e acreditando. O gol do Atlético, que foi logo no começo do primeiro tempo, qual foi a dificuldade do Palmeiras? Faltou um pouquinho de pilha nesses primeiros minutos de jogo? Não, acho que não, cara. A gente sabe, né, como é a gente no nosso estádio. A gente sempre procura o gol nos primeiros minutos. Felizmente a gente tomou o gol, conseguimos um empate. Acho que tivemos algumas chances ainda, oportunidades no contra-ataque de fazer o gol. Não caprichamos no campeonato, no contra-ataque. Continuar acreditando, continuar batalhando para a gente tentar o título ainda. A gente sabe que 10 pontos são muita coisa, né? Mas a gente não abaixa a cabeça, continua trabalhando, focado. Temos que pensar em nós, olhar para nós. Esquecer o Flamengo, sabemos que eles estão muito à frente. Mas o futebol é detalhe, né? De um dia para noite ele muda. Então a gente vai continuar focado, trabalhando, da forma que a gente vem trabalhando. Sabemos que a equipe deles é uma equipe qualificada, mas a nossa equipe também tem grandes jogadores, é muito qualificada também. Espero que isso possa mudar. Viu, Daverson, eu lembrei que o Gabigol levou um cartão amarelo dos mais idiotas hoje. Aos 46 do segundo tempo, uma chegada boba, já está pendurado de novo. Esse é um dos Só detalhes, elogiamos o Flamengo, assim, dá para colocar alguns... Um outro defeito, né? O Gabigol leva muito cartão, cara. muito mais do que deveria. Muito mais que deveria. Tá jogando muito, mas leva muito cartão bobo. É como se viesse no combo, né? Mas é algo contornável. Algo 46 assim que ele deveria... do segundo tempo, deu uma chegada boba, lá tomou um cartão. Ele deveria Ele ficou, lá no Rio Grande, usa a expressão invaretar. Ele tomou um chapéu e invaretou, ficou bravo. Você não vai dar chapéu em mim. Aí o pé já subiu mais do que precisava. Ganhando de 2-0. Tá 2-0. Quer dar chapéu? Parabéns. Bobagem. Entendeu? Eu ganhei o jogo, você me deu um chapéu. E pronto. Que Mas bobagem. é que daqui também é mais fácil, né? Do lado de cá do balcão. É que lá ele tá na adrenalina de a torcida toda lá. Eu não vou deixar esse cara me dar um chapéu na frente de 50 mil pessoas. Pô, mas ganha de 2-0. Não precisa. Ó, no próximo bloco, a bela... Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.